Gerson tem lesão confirmada. Jornalista diz que Everton exerceu o direito de compra sobre Carlos Alcaraz. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro Negro. Mas começou a assistir, meus queridos e minhas queridas, já deixa o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Gente, a inscrição e o like de vocês é muito importante para o nosso crescimento, é muito importante para o nosso desenvolvimento e é super gratificante para o nosso trabalho. Nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados sobre os bastidores do mais querido, né? Vamos começar aqui falando sobre o boletim médico do Flamengo. Meus queridos, o Flamengo emitiu uma nota com o boletim médico atualizado sobre a situação dos jogadores lesionados. Vamos lá? Flamengo confirma a lesão de Arrascaeta e atualiza a situação dos jogadores lesionados. O camisa 10 realizou exames com a seleção uruguaia que diagnosticaram uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O atleta iniciou o tratamento e chega ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Cortado também da seleção uruguaia, mas não por motivo de saúde, De La Cruz também retorna ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Assim como Gerson, se reapresentaram ao Flamengo para dar continuidade ao tratamento e realizar novos exames. Com relação ao Gerson, é o seguinte: o Gerson se reapresentou hoje no CT Ninho do Urubu e o Flamengo confirmou a lesão de Gerson após retorno da seleção brasileira. Nessa segunda-feira, após a avaliação do departamento médico, o clube foi constatado uma lesão na coxa esquerda do meio-campista. Dessa forma, Gerson se torna baixa para o Flamengo em um primeiro momento e é improvável que o Coringa enfrente o Internacional no sábado, dia 29, pela abertura do Campeonato Brasileiro. Gente, agora vamos voltar aqui falar sobre Jorginho de Arrascaeta. Vamos ter um ano aí em que o Flamengo vai fazer pelo menos uns 80 jogos, né? O Flamengo já vem fazendo controle de carga com Nicolas de La Cruz e com Jorginho de Arrascaeta desde o início da temporada. Jorginho de Arrascaeta, que no final de 2024 passou por uma artroscopia em seu joelho, algo que vinha incomodando há bastante tempo. Lembrando também que o Arrascaeta, ele vem sofrendo com lesões desde a final da temporada de 2022. Vocês lembram muito bem aí da pubalgia, né, que ele teve, problema no pubis, não estava conseguindo render, foi poupado de vários jogos. A pergunta é: será que a Arrascaeta vai aguentar essa maratona de jogos da temporada de 2025? Será? Temos aí Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, Super Mundial de Clubes. Sabe-se lá quais mais outras competições o Flamengo vai enfrentar aí na temporada de 2025. Lembrando que ele pode ser campeão da Libertadores da América e chegar lá no final, ter outras disputas. Então vamos aguardar e vamos ver o que a diretoria do Flamengo vai fazer com relação à situação de Jorginho de Arrascaeta, que é complicadíssima. O cara é um gênio, nós sabemos disso. É um cara que de qualquer momento ele pode mudar uma partida, tirar um coelho da cartola, mas fisicamente Arrascaeta não está bem. Então tem que se desfazer dele, tem que vender. Não, eu acho que tem que continuar sendo feito esse controle de carga e ver quais são as partidas em que Arrascaeta pode ser imprescindível. Eu acho que ele não precisa entrar em campo em todas as partidas, pode ser preservada em uma e outra. Qual a opinião de vocês com relação à situação de Jorginho de Arrascaeta, né? Vamos aqui para De La Cruz. Após ser liberado pela seleção uruguaia, o departamento médico do Flamengo foi informado que a decisão não foi tomada por motivo de saúde. O atleta chegou ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Vamos lá. Danilo, o zagueiro está em fase de recondicionamento físico e já realiza trabalhos em campo. Bruno Henrique, atacante, segue planejamento de tratamento estabelecido pelo departamento médico. Iniciará trabalho de recondicionamento físico no campo. Pedro, atacante, segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico, já realizando trabalhos com preparação física há um mês. Matias Vinha, segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico,
realiza trabalhos diários com fisioterapia do clube. Então, essa é a situação do Flamengo. Bom, vamos para o lado bom aqui, ó. Felipe Luiz pode ter 3 reforços para o jogo do Flamengo contra o Internacional pelo Brasileirão. Isso porque Everton, Cebolinha e Danilo estão treinando no campo do Ninho do Urubu. Além disso, Bruno Henrique evoluiu no tratamento da lesão na coxa nos últimos dias. Com isso, o trio pode reforçar o Flamengo no jogo contra o Internacional, a depender dos treinos dessa semana que iniciaram hoje à tarde. A situação dos jogadores é a seguinte: Everton, Cebolinha e Danilo estão treinando no campo do CT. Bruno Henrique, Flamengo tem esperança de tê-lo à disposição contra o Internacional. Vale ressaltar que Everton, Cebolinha e Danilo e Bruno Henrique desfalcaram o Flamengo nas finais do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Dos 3, Cebolinha foi o único que chegou a ficar no banco de reserva no jogo de volta contra o Tricolor. No entanto, sem condições de atuar, o jogador não entrou em campo, ou seja, não saiu do banco de reservas. Agora a expectativa é de que Cebolinha, Danilo e BH27 fiquem à disposição contra o Internacional na estreia do Flamengo no Brasileirão no sábado, dia 29. Para isso, na sexta-feira, dia 28, a comissão técnica de Felipe Luiz vai determinar a presença ou não dos jogadores na primeira rodada do Brasileirão. Então vai depender muito do que vai acontecer aí durante essa semana. Os jogadores vão ser reavaliados dia após dia para saber se vão ter condições de estar em campo no dia 29. Vamos torcer para que sim, né? Agora vamos mudar aqui de assunto, vamos falar sobre Carlos Alcaraz. A situação é a seguinte: Everton exerce compra de Alcaraz junto ao Flamengo, diz jornalista. Vamos destrinchar mais isso aqui, ó. A passagem de Alcaraz no Flamengo está próximo de encerrar de forma definitiva. O Everton da Inglaterra executou a cláusula para a permanência do meia em cerca de 18 milhões de euros, aproximadamente 112 milhões de reais na cotação atual. A informação é do jornalista Germán Garcia Grova, do TYC Sport. Segundo o argentino, o clube inglês irá adquirir Alcaraz em definitivo e assinará um contrato de 4 anos com o meio-campista. No Everton, o meia disputou 7 partidas com um gol e uma assistência. Então vamos continuar aqui destrinchando. Apesar da confirmação na mídia argentina, o jornalista Matheus Leal afirma que a informação não procede. Segundo o jornalista, um dirigente do Flamengo cravou que a notícia da execução da venda pelo Everton por Alcaraz ainda não aconteceu. Essa informação do jornalista Matheus Leal, de uma fonte de dentro do Flamengo, tá? Lembrando que em entrevista ao jornalista Vene Casagrande, o diretor técnico do Flamengo, José Boto, foi questionado se há a possibilidade do meio-campista argentino retornar ao mais querido. O português foi enfático na resposta, afirmando que Alcaraz desperta interesse de outros clubes da Inglaterra, ou seja, José Boto deixou claro que não há nenhuma possibilidade de Carlos Alcaraz retornar ao Flamengo. Ele disse o seguinte a Vene Casagrande, abre aspas, estou convencido que ele vai ficar na Inglaterra, se não no Everton, em outro clube qualquer. Já tivemos sondagem de outros clubes, dificilmente vai retornar ao Flamengo, porque vai ter mercado na Premier League, fecha aspas, cravou José Boto em entrevista aí a Vene Casagrande. Então, tudo indica que mesmo que não se confirme essa venda do Carlos Alcaraz para o Everton, que eu acho pouco provável que ele não fique no Everton, tem outros clubes interessados no jogador. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre a seleção brasileira. Já saiu aí a provável escalação do Mengão para as eliminatórias da Copa do Mundo, com Bento no gol, lateral direita Wesley, a dupla de zaga fica por conta de Marquinhos e Murilo, na lateral esquerda Guilherme Arana, no meio de campo André e outro meio-campista Joeliton, outro meio-campista Rafinha, no ataque Vinícius Júnior, Rodrigo e Matheus Cunha. Essa é a provável escalação do Flamengo
do Flamengo da Seleção Brasileira para o jogo de amanhã, terça-feira, contra a Argentina, né? Bom, com essas questões envolvendo Georgian de Arrascaeta, o Flamengo definiu a prioridade para a contratação para a próxima janela de transferência. Vamos lá? O Flamengo contratou 2 reforços na primeira janela de transferência da temporada. Foram eles Danilo e Juninho. Assim, a expectativa é de que o Flamengo mantenha a mesma postura no próximo período para contratações, que acontece aí entre os dias 2 e 10 de junho, devido ao Super Mundial de Clubes, né? Pensando nisso, o Mengão já definiu a prioridade no mercado. Então aqui, ó, isso porque, devido à nova contusão de Arrascaeta, que se lesionou o músculo adutor da coxa direita a serviço da seleção uruguaia, e a venda definitiva de Alcaraz ao Everton da Inglaterra, o Flamengo irá buscar um meia-campista no mercado. A ideia é contratar um jogador que cumpra a função do uruguaio, com um meia-armador. A informação é do jornalista Júlio Miguel Neto. Ou seja, a prioridade para a próxima janela de transferência é um meia-armador que tenha as mesmas características de Georgian de Arrascaeta, que, como eu falei, não é para ser vendido agora, mas sim que haja um controle rigoroso de carga e que ele não entre em todas as partidas. Então, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa tarde de segunda-feira. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!